A gente já chama para conversar a Ariane Benedito, economista especialista em mercados de capitais, já está aqui conosco. Ariane, bem-vinda mais uma vez aqui à BMC News. Prazer falar contigo. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Ariane, quero começar falando contigo a respeito dessa movimentação na Bolsa Brasileira que temos visto desde sexta-feira passada. Mas, uma movimentação de alta, mas a gente vê que parece que o Ibovespa engatou um rally de pós-eleição e não viu nenhuma queda até agora em outubro, né? Outubro só subiu a Bolsa e investidores até ficam se perguntando por que estamos descolados do exterior e até quando duraria um rally desse pós-eleição. Queria entender um pouco da sua visão sobre esses movimentos, sobre esse descolamento do exterior e também, obviamente, esse rally pós-eleitoral que a gente vê uma movimentação bastante importante nesses últimos dias com um otimismo dos investidores. Perfeito. Antes da decisão, né, do primeiro turno das eleições, a gente teve um respiro ali das bolsas internacionais, também do mercado internacional, apesar de toda a preocupação ainda segue a mesma, a inflação nos países desenvolvidos, aumento da taxa de juros, nada mudou de lá para cá, mas a gente começou a segunda-feira, a período pós-eleitoral ali do primeiro turno, com as bolsas internacionais dando um respiro também lá fora, e isso abriu espaço para que o Ibovespa pudesse precificar os ativos de risco com maior clareza em relação como o mercado digeriu essa decisão do primeiro turno das eleições brasileiras, né? A gente teve ali uma bolsa na segunda-feira sustentada por estatais, empresas de commodities também, com esse respiro do mercado internacional, petróleo disparando, o petróleo já acumulou entre segunda e terça uma alta de mais de 10%, isso também ajuda as empresas do setor aqui dentro, apesar de já começar a deixar o cenário mais nebuloso daqui para frente, a expectativa com esse aumento do preço do petróleo e tomada de decisão da OPEP amarga um pouco as expectativas em relação toda a cadeia, né, a contaminação de preços na cadeia econômica, isso pode dar uma repassada para preços e trazer esses ativos de empresas que sofrem mais com aumento de preços e principalmente com custos vinculados a petróleo para baixo, mas os números ali antecedentes desses primeiros dias da semana, desde o começo da semana, o Ibov realmente descolando do cenário internacional, muito sustentado por uma boa expectativa em relação a essas empresas que dispararam com a decisão ali pela como ficou a bancada do Congresso, né, e disparou as empresas estatais juntamente com as empresas de commodities e também não podemos deixar de citar o setor de varejo e aéreas, que também se destacaram no começo da semana, o que mostra um apetite maior a risco entre as mais negociadas e o maior fluxo, trazendo um viés mais positivo para o Brasil. Outro fator que a gente pode colocar na conta também, que ajuda a Bolsa Brasileira a destoar do cenário internacional, é que economicamente o Brasil vai muito melhor do que os seus pares e também das economias fortes, né? E tudo isso resultado de uma política monetária contracionista que começou muito antes do que os demais países. Isso traz um viés positivo e deixa o investidor muito mais confortável para ativos de risco aqui dentro. E aí a gente tem uma bolsa positiva, mesmo com o dólar com sentido de alta e continuando a apresentar alta, como é no dia de hoje também. E o nosso juros ainda permanece com sentido de queda, a curva ainda precificando movimentos ali de baixa, mesmo com o exterior, com os yields dos treasuries subindo por lá, com a expectativa que o Banco Central e os seus dirigentes traga uma fala mais apertada ali para a economia, principalmente da Europa e principalmente dos Estados Unidos. Ariane, antes da gente
aprofundar um pouco a conversa em relação a empresas ou a cenário internacional especificamente, eu queria fazer só mais uma pergunta a respeito de eleição, porque antes do primeiro turno se falava que a eleição não estava fazendo tanto preço assim, que era mais o cenário internacional que estava penalizando o nosso mercado por aqui. E na última semana a gente viu essa movimentação e depois a gente viu essa movimentação, esse rally pós-eleitoral. Nesse cenário de acordos, de alianças e até mesmo, como você bem citou, do Congresso mais alinhado pró-mercado, você acredita que exista mais espaço para uma reprecificação para cima do mercado financeiro com o que está se desenhando, principalmente quando se diz que agora o ex-presidente Lula seria obrigado a colocar uma pauta, né, mais para o centro, colocar o seu programa de governo ali para jogo, e até mesmo o presidente Jair Bolsonaro segurando um pouco mais o discurso, fazendo alianças também. Enfim, esse cenário que não tá polarizado, mas aparentemente está menos acirrado do que a gente viu no primeiro turno, né, de beligerância até mesmo falando. Você acha que o mercado pode se animar um pouco mais com nomes que estão vindo para as campanhas? Eu acredito que o mercado já tenha com clareza que as pautas mais de direita, mais conservadoras, mais pró-mercado liberal, que é o que o governo Bolsonaro traz, né, como viés, e que essa bancada defende, já está precificada. E por quê? Né? Porque no final ali do jogo, quem decide é o legislativo, né, a quantidade que vota os projetos. Então não adianta um presidente, um governo querer firmar suas propostas se ele não tem quantidade de votos suficiente para dar andamento no que é proposto. Então, uma possível vitória de Lula ali, né, vamos falar do primeiro cenário, né, como acho que a maior parte ali, principalmente nas pesquisas que agora começaram a sair, né, como Lula ali, como presidente, o Lula vai ter uma dificuldade abrupta de governabilidade devido a ter que demanda de tempo para convencer quem vai votar os seus projetos, né? Agora, num segundo cenário, onde o Bolsonaro é presidente, a gente sabe que essas pautas vão ter maiores facilidade de aprovação, porque a comunicação entre eles ali tem o mesmo viés, tem o mesmo segmento, e entre eles, né, a comunicação é melhor, tá? Mas eu acredito que essa colocação de proposta do que vai ser feito, não acho que só o Lula vai ter que fazer isso, eu acho que o Bolsonaro vai ter que vir com um pouco mais de clareza, mesmo sabendo que o mercado, a população em geral já entendeu quais são, vamos chamar de cultura, assim, do que eles defendem, né, do que eles propõem, e o Lula está muito ainda em pautas que pautas e não propostas, né? E essas propostas agora elas precisam de clareza. E falando agora de mercado, o que o mercado espera de ambos os candidatos a resolução do fiscal, de reformas. Eu acredito que agora um dos pilares que o Bolsonaro não se posicionou muito bem ainda, ele vai ter que trazer essa questão da pauta do meio ambiente para poder ter um diálogo melhor e uma aceitação melhor do investidor estrangeiro, né? Essa melhora de aceitação do exterior, que o Lula traz com um pouco mais de facilidade, mas peca ali nos outros três pilares, que é fiscal e reformas, né? Então essa eu brinco que é a pergunta do milhão, né? Como que ambos os candidatos vão resolver o que de fato pode prejudicar no cenário econômico que apresenta melhora, né, para o Brasil, que é essas propostas que eles tomaram desde o começo de suas campanhas, que é populista, na prática. Como é que vai ser a resolução na prática? Então, muita volatilidade, acredito até o segundo turno ali, quando se fala do que vai ser colocado na mesa, mas eu acredito que no resultado final a Bolsa tome um respiro, porque a bancada, o Congresso, que é o que realmente importa, que é o que vota, já está muito bem definido. Tá certo. Então, voltando um pouquinho agora para as nossas empresas, para o nosso mercado aqui, Ariane, a gente viu essa
esse corte na produção da OPEP+, acabou impactando bastante o preço do barril do petróleo, como você comentou mais cedo, mas eu queria saber especificamente para a Petrobras, né? A gente viu grandes movimentações, inclusive para baixo do preço de gasolina, para preço de diesel, com a queda no preço do barril de petróleo. Hoje a gente viu a defasagem no preço do combustível, cerca de 28 centavos para a gasolina, 7 centavos para o diesel, e tem a expectativa de que a Petrobras não faça nenhum movimento, principalmente por causa da eleição. Mas, olhando para a empresa, né, eu queria entender sua visão, se a Petrobras pode fazer algum movimento, qual o impacto para a Petrobras essa alta no preço do combustível, e também, claro, para saber sobre o impacto inflacionário no caso de uma elevação no preço do combustível, já que a gente teve deflação nos últimos meses, principalmente baseado no corte do ICMS e na queda do preço do combustível. Como que fica, né, esse jogo, esse tabuleiro aí com tantas peças a serem encaixadas? Exatamente, uma alta no preço do petróleo é preocupante em todas as esferas, em todos os âmbitos, né? Como eu comentei no início aqui da nossa abordagem, a alta do preço de petróleo combinado com um sentido de alta do câmbio, isso contamina toda a cadeia econômica, né? Vai sobrar para todo mundo, vai sobrar para o grupo de alimentação, que compõe ali de maior peso no IPCA, vai contaminar toda a classe de logística, encarecendo ali os componentes do grupo de transportes. Então, para a inflação, fica extremamente preocupante, né? Petróleo tem um peso muito grande na cadeia econômica, que encarece o preço, vai encarecendo do produtor até o preço final. Então, é muito preocupante, realmente. Essa questão não é só para a gente, é de forma global, né? Agora, se a Petrobras pode fazer alguma coisa, ela é a única que pode fazer, né? Combustíveis é um preço administrado, por definição ali das empresas, e que espera-se que tenha uma tomada de decisão para tentar controlar se realmente a OPEP seguir, e pelo jeito vai seguir com esse controle, esse corte, né? Muito maior do que foi anunciado inicialmente, e o que o mercado já havia colocado na conta. Então, esses 10%, mais de 10% de precificação no petróleo no início dessa semana veio da especulação que tinha antes da reunião da OPEP de ser um corte de mais de 1 milhão, e veio bem mais de 1 milhão, né? 2 milhões ali de barris sendo retirados, né? E também vale a gente destacar que os estoques já vêm apresentando queda. Então, essa alta, e que também foi colocado ali em falas dos participantes ali da OPEP de manter o barril em $100, né, o preço. Já tem grandes casas, precificando o barril em 110. Né? Então, quando a gente coloca na conta aqui dos modelos para tentar estimar o impacto disso, a gente fica esperando que realmente as agências regulatórias, as empresas que detêm ali o controle desses preços, se comunique, se fale alguma coisa, porque de fato, para preço, é muito preocupante. E já tem, né, uma posição ali, como foi divulgado pela mídia, uma exigência do próprio governo de reuniões ali com conselhos dos dirigentes da Petrobras para que se posicionem do que pode vir a se fazer se realmente o preço do petróleo começar a ir a níveis que a OPEP espera e que adicionei também, o câmbio também é um problema, né? A gente está vivendo um real mais apreciado frente ao dólar, em patamares muito mais baixos do que a maioria dos modelos, expectativas de mercado apontam. Eu, basicamente, tenho um cenário base de 5,40 para o dólar até o final de 2022, com um cenário de risco. Então, a gente está muito abaixo disso ainda, né? A gente tem espaço para subir, e isso também encarece e dificulta ali o combate da inflação. E, só para fechar aqui o raciocínio em relação à inflação, a gente tem que lembrar que o resultado total, né, sem falar de núcleos, falar do resultado total, essa deflação registrada, ela vem principalmente do grupo de transportes, né, e de alimentos ali, né, o grupo de habitação, onde predomina energia elétrica.
que são preços, ambos são preços administrados. Então, quando a gente exclui esses choques, a gente ainda vê a inflação no sentido altista. Se a gente tem somado um núcleo mais alto, né, ou com comportamento de alta, e o que está trazendo para baixo começa a fazer sentido altista, é preocupante, porque a gente vai começar a ter um resultado total de inflação de novo, mais alta, em sentido altista. Uhum. Ariane, ainda nesse cenário, né, a gente tem falado bastante aqui que o Brasil, entre aspas, ali, acabou dando aula para os bancos centrais lá fora, principalmente por ter começado o ciclo de alta de juros mais cedo e aparentemente acabou com esse ciclo de alta de juros, mas a inflação ainda não é uma coisa, um jogo ganho, como disse até o Roberto Campos Neto, né? Nesse sentido, você acredita que o ciclo terminou mesmo? A gente consegue ter chegado nesse teto de 13,75 diante desse cenário? Ou a questão da preocupação, até mesmo como você bem comentou, a questão de 23, né? O cenário fiscal, a questão da própria inflação que tende a retomar um pouco do fôlego por conta de término do corte do ICMS, possivelmente crescimento no preço de combustíveis, essa questão da alimentação que você comentou, que ainda é uma questão bastante sensível dentro das linhas da inflação. Você acha que o Banco Central pode ter chegado no fim do ciclo? Ainda tem espaço para crescer mais um pouquinho, para dar uma acalmada até mesmo nos ânimos aí do mercado? Como que você está vendo essa postura aí do Banco Central brasileiro? Eu acho que é muito cedo para se falar, né, de fim de ciclo de aperto. Eu acho que o cenário ele é muito delicado, apesar de ser mais otimista com o cenário Brasil, exatamente porque eu sempre brinco, né? O Brasil nasceu na inflação, então ele sabe como lidar com isso, que não é a realidade dos Estados Unidos, da Europa, e que estão patinando ali com maior dificuldade de resolução, diferente de nós, e por isso que a gente se destacou bastante. A gente começou antes, porque a gente tem experiência com esse tipo de cenário e a preocupação, ainda mais agora, de um Banco Central independente, né? Sabe quem eu diria, quem está responsável ali, os diretores do Banco Central, né, o próprio presidente do Banco Central, está muito preocupado realmente no que faz sentido, que é a inflação doméstica, e que a gente tem que começar muito antes um aperto pela defasagem que a taxa de juros tem de pegar a inflação doméstica, né? Que é só o que realmente a parcela da inflação que a política monetária consegue atingir. Como eu citei, quando a gente exclui os choques de energia elétrica e transportes, a gente ainda vê uma inflação com sentido altista. Inflação essa que a gente ainda não viu o real efeito do auxílio, né, o auxílio de R$600 vindo por aí, a gente vai conseguir ver isso com mais clareza agora nessa próxima medição do IPCA, tá? E aí a gente vai poder afirmar se realmente é um final de ciclo ou não é um final de ciclo. Agora, o balanço de risco com preço do petróleo e câmbio apontam maiores dificuldades de afirmar essa possibilidade. Né? Como eu bem trouxe aqui, se a gente voltar a ter uma pressão por parte de preços de commodities, uma pressão de câmbio, talvez mais o sentido altista ali de núcleo de inflação doméstica, talvez o Banco Central vai ter que ser um pouco mais cauteloso em afirmar que haverá e quando haverá o início de corte, ou seja, fim do ciclo, né? E por quanto tempo, né, vai ser necessário manter. Se vai fazer uma alta ou não, eu acho que vai ter mais um reajuste ou não, né? Se é uma possibilidade mais negativa ali para um cenário pior, se a gente for estressar, eu acredito que tem que ser em maiores magnitudes, né? O resultado total daí tem que ser de maior magnitude, e para isso tem que esperar os choques acontecerem, que mais pressão de commodities e mais pressão no câmbio, né, somados ali, como eu falei, a inflação doméstica no sentido ali muito aquecido por consumo. E o que possibilita isso é sempre essa melhora nas expectativas em relação à atividade. A gente cresceu mais do que o esperado, a expectativa é que cresça ainda mais. Então, por mais que o Banco Central ele olhe
especificamente para preço e não se preocupe por essa desaceleração, mas ele também, a teoria, né, sempre explica que quando é feita essa política mais contracionista, a gente espera ver um arrefecimento na atividade. Arrefecimento esse que está bem contido. A gente teve divulgações dos dados da indústria. Obviamente, a indústria está respondendo a essa política monetária mais apertada. Só que a indústria ela é o primeiro setor a responder. O que vai responder para a gente se realmente o nível do aperto monetário está sendo suficiente ou não, vai ser ali a resposta em relação ao setor de serviços, que é onde predomina a maior parcela da inflação doméstica, inflação essa que o Banco Central é mais efetivo para controle, né? Tá certo. Ariane, quero agradecer então a sua participação aqui com a gente. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo aqui conosco. Uma ótima quinta-feira, até uma próxima. Muito obrigada, eu que agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.